Glória a Deus, queridos. Graça e paz. Amém? Essa semana eu fui surpreendido por novidades na Bíblia que eu nunca lembrei de ter visto. E eu descobri que Deus tinha animal de estimação. Te escandaliza saber que Deus tinha um animal de estimação? Eu coloquei isso no link da juventude, no Salmo 104. Você quer abrir lá? Só para você não me chamar de herege, pastor enlouqueceu. Que coisa louca, não estou entendendo, pastor Ângelo, Deus com animal de estimação. Aí alguém que tem fala, eu sabia, por isso que eu gosto tanto do meu gatinho, do meu cachorro, do meu periquito, do meu passarinho. Deus também tinha um animalzinho dele. Salmo 104, eu só não lembro o versículo, porque eu nem sei porque que eu estou falando isso, mas eu acho que é interessante. Para você ver como eu sei porque eu estou falando assim. Porque na verdade, são descobertas que a gente vai fazendo diante de Deus, na palavra do Senhor, que a gente nem imagina. Salmo 104, verso 26. Salmo 104, verso 25, explica melhor. Aí a gente leu 25 e 26. Eis o mar, imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele também passam os navios e também o Leviatã, que na tradução original são os grandes animais marinhos, que para a antiguidade eram considerados monstros marinhos, grandes animais marinhos, que Deus formou para com eles brincar. Animalzinho de estimação do Senhor, no aquáriozinho de Deus, que é o nosso oceano. Amém, queridos? Nós servimos a um Deus grande, a um Deus que é mais humano do que muitos de nós. Ele é tão humano que ele se fez homem e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a sua graça, o seu amor revelado e encarnado sobre cada ação, cada ato, cada manifestação de Jesus Cristo. Deus é muito humano. Às vezes nós nos tornamos pessoas menos humanas do que deveríamos ser, e às vezes menos humanas em nome de Deus. Eu tenho dificuldade de entender um evangelho que agrada a todo mundo. Abra sua Bíblia agora sim em João, no capítulo 7. Esse texto, ele fala sobre Jesus Cristo saindo de um lugar, indo para o outro. Ele foi convidado para ir numa festa, disse que não ia, mas acabou indo. A partir do verso 1, o texto bíblico aqui de João, capítulo 7, fala da sabedoria de Deus, da humanidade de Deus e da capacidade que Deus tem de agir com sabedoria. E o que para nós é malandragem, esperteza, a Bíblia chama de sabedoria, capacidade de solucionar aquilo que parece ser insolucionável. Então, depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se por vontade, deliberadamente, pensado. Ele manteve-se longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Verso 2. A gente vai ler na sequência. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, ou dos tabernáculos, os irmãos de Jesus, e irmão sempre perturba o irmão, né? Os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia. Eu acho que esse foi o tom dos irmãos, cutucando Jesus. Né? Quem tem irmão sabe que um irmão implica com o outro. Né? Os irmãos de Jesus, filhos de Maria. Então é difícil crer que Maria permaneceu a Virgem Maria para sempre, porque ela teve filhos e Jesus teve irmãos. Então os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido, e aí está a implicância dos irmãos de Jesus com ele, que achavam que Jesus queria aparecer, ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre seu mundo. E aí o texto explica, pois nem os seus irmãos criam nele, nem os seus irmãos criam nele. E o verso 6 começa agora a sabedoria de Jesus, que é revelada através da sua palavra. Então Jesus lhes disse, para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é tempo certo. Para mim não, para mim eu tenho o tempo certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim me odeia. Porque eu dou testemunho do que o mundo faz é mal. Vocês vão à festa, eu ainda não subirei a essa festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado.
Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia. Seus irmãos foram. Contudo, verso 10, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu. Não abertamente, mas em segredo. E na festa, os judeus estavam esperando e perguntando, onde é que está aquele homem? Entre a multidão. Querido, você já ouviu falar em fake news? Já ouviu falar? Já? Olha quanto a Bíblia é próxima de nós. Entre a multidão, haviam muitos boatos, muitas fake news a respeito de Jesus. Alguns diziam, é um bom homem. Outros diziam, não, ele está enganando o povo. Você já ouviu algum comentário a respeito disso? É um bom presidente. Não, está enganando o povo. Ele tem que estar preso. Não, foi um golpe. Queridos, a Bíblia ela é um livro altamente atual e próximo de nós, porque fala de humanidade, fala de seres humanos, fala de pessoas como eu e como você, que erram, mas que estão diante de Deus, buscando agora a sabedoria de Deus para viver a vida da melhor maneira que a vida puder se apresentar. Ou seja, segundo aquele que é o caminho, segundo aquele que é a verdade, segundo aquele que tem a vida. Eu fiquei extremamente escandalizado quando eu descobri que o livro de Romanos foi escrito para os crentes. Isso me fez repensar muita coisa a respeito da Bíblia. E olha que eu já li a Bíblia sei lá quantas vezes, mas quando eu descobri aqui, Romanos 1,7 diz, a todos os que em Roma estão, são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E daqui a pouco, ainda no capítulo 1, Paulo explica para a igreja de Deus se revela dos céus contra toda impiedade dos homens, porque mudaram o modo natural. Então, isso foi escrito para a igreja. A gente começa a ver que o que aconteceu com Jesus, que alguns acreditavam e outros não acreditavam, nem os irmãos de Jesus acreditavam nele, é uma coisa mais comum do que a gente pode imaginar e dentro da igreja. Porque hoje em dia, e eu falo da nossa realidade, tem gente que não acredita mais na igreja, porque a igreja tem dentro dela gente que faz coisas erradas. Mas entendam que desde sempre foi assim. A igreja é lugar para pessoas e não para animais domésticos, animais de estimação. Deus tinha os animais de estimação dele e Deus separou o mar. Eu não sei se você pode criar um oceano para colocar o seu bichinho lá. Talvez você crie um vaso para colocar um peixinho. Mas guardadas as proporções que lhes são permitidas, nós temos os lugares certos para as coisas certas. E a igreja é o lugar de gente. A igreja não é lugar de super-heróis, mas nós somos apenas seres humanos. E Deus teve uma ideia espetacular de estabelecer um lugar onde estes seres humanos, imperfeitos, incorretos, pecadores, que erram o caminho, eles possam estar juntos, organizados, numa coisa que o próprio Jesus falou, meu corpo, meu corpo, meu corpo. Eu sou o cabeça, eles são meu corpo. E esse lugar chamado igreja é o lugar para pessoas que querem buscar o acerto. E tem gente que não acredita na igreja, tem gente que não acreditava em Jesus. Ainda na meditação durante esta semana, eu me lembrei do templo do Antigo Testamento, chamado tabernáculo, construído por Moisés, onde havia toda uma simbologia, mas ali havia um altar e ali se faziam sacrifícios de animais. Hoje, a sociedade protetora dos animais diria que Deus não pode ser Deus, porque ele estaria matando o bichinho. Mas, dentro da soberania de Deus, ele criou um lugar onde animais eram sacrificados. Agora, pensa comigo, você acha que todo mundo concordava que animais deveriam ser sacrificados? Você acha que todo mundo achava isso uma boa ideia? Lembrem que nós estamos falando de uma época que não tinha internet, que não tinha televisão, não tinha nem geladeira. E as pessoas comiam aquilo que tinham para comer. Os animais eram comida de seres humanos. E a lei de Deus falava, pega a tua comida, a melhor comida que você tem, o melhor animal,
o primogênito da tua cria, das tuas vacas, do teu cordeiro, o melhor do teu animal, e leva para o templo para ser sacrificado. Você acha que todo mundo achava isso uma boa ideia? Você acha que todo mundo falava, ok, isso é coisa de Deus, maravilha, Deus está naquele lugar? Queridos, acordem. Desde sempre a igreja foi um lugar odiado. Desde sempre a igreja foi um lugar perseguido. Desde sempre a igreja foi um lugar incompreendido. Jesus vira para os seus irmãos e fala, não dá para o mundo gostar da gente. O mundo pode gostar de vocês, porque vocês são exatamente como ele. Mas de mim o mundo não vai gostar, porque eu denuncio as coisas do mundo. E em algum momento, na nossa história, no nosso relacionamento interpessoal, a igreja se tornou uma igreja soberba, agressiva, santarrona, religiosa, e ela se afastou daqueles que precisavam da igreja. Cantávamos hinos que diziam, vem já, alma cansada, vem já. Você gostaria de ser chamado de alma cansada? Olá, pecador. Olá, alma cansada. Vira para o seu irmão e fala, você gostaria de ser chamado de alma cansada? E você acha que o povo gostava de ser chamado de alma cansada? Pecador, vinde, vinde pecadores, vinde. A igreja se tornou extremamente antipática às pessoas. Alguém acordou para isso, a igreja acordou para isso, e agora a igreja desequilibrou com isso, e a igreja agora quer ser extremamente simpática às pessoas. E o maior corinho que nós cantamos hoje foi escrito pelo Tim Maia. Vale tudo. Por enquanto, só não vale homem com homem. Mas sabe lá a igreja do futuro? Então veja que a igreja hoje, ela negocia todos os seus valores, todos os seus princípios, todas as leis de Deus, todas aquelas incompreensões, porque ela quer agir no tempo que todo mundo diz que tem a agir, ela quer agir igual todo mundo fala que tem que agir. A igreja somos nós somos tentados, empurrados, constrangidos a sermos pessoas normais, a fazer o que todo mundo faz, a usar roupa que todo mundo usa, a falar uma linguagem que todo mundo fala, a correr atrás daquilo que todo mundo corre atrás. Então a gente começa a ver que existem sim coisas que são incompreendidas por aqueles que estão fora da igreja, mas tem que haver uma defesa daquilo que a Bíblia apresenta como o correto, como o certo, como o caminho, como a lei de Deus, como os princípios eternos para serem seguidos, e aí nós não seremos abalados. A mensagem de Deus para a sua vida nessa manhã é aquela mensagem que diz para você, querido, seja mesmo esquisito, seja mesmo diferente, mas não seja um diferente que agride ninguém, não seja um diferente que ofende ninguém. Se você for ofendido, se você for perseguido, e isso acontecer por causa do seu zelo pelo amor que você tem a Deus, você vai ser bem-aventurado. Agora, se você for ofendido, se você for perseguido por causa do viés político que você adota, Deus não tem nada a ver com isso. Se você for perseguido, se você for ofendido, porque você não sabe se relacionar de maneira própria, e você é mal educado, você é inconveniente, Deus não tem nada a ver com isso. Mas se você for perseguido, porque você defende castidade, sexo antes do casamento, não. Você defende contra o aborto, eu rejeito o aborto, eu defendo que o nosso corpo não é nosso, é do Senhor, que a mulher não é dona do corpo, então eu sou antifeminista. Uau! Isso você pode ser ofendido, isso você pode ser criticado, isso você pode ser perseguido. Mas isso a Bíblia fala que quando acontecer, você será bem-aventurado. Seja um esquisitão, mas um esquisitão de Deus. Temos buscado causas que não seja a causa do Senhor, e nas nossas ofensas nós temos nos sentido mal, porque estamos sendo incompreendidos. Estamos sendo aborrecidos. Então Jesus, ele está lá com seu irmão, e a Bíblia fala, aquele que não aborrece pai, mãe, irmãos por amor de mim, não vai ser digno de mim. Por quê? Porque não tem como a gente agradar todo mundo. Por quê? Porque um quer seguir a Bíblia de um jeito,
o outro quer seguir a Bíblia de outro jeito, o outro quer seguir a Bíblia de um terceiro jeito. O pastor Ângelo diz uma mensagem, o pastor da internet diz outra mensagem, o pastor da outra igreja maior e mais rica diz outra mensagem. Então uns dizem, não, ele é um bom homem. Outros dizem, não, ele está enganando o povo. E aí você fica vivendo a respeito dos boatos, do que se diz, do que se fala, do que se pensa, do que se imagina. E por causa da desconfiança ou falta de um patamar onde você possa se apoiar, isto aqui é a verdade, nisso eu posso acreditar, você então coloca tudo no mar das possibilidades e vive um evangelho inferior àquele que Deus separou para você. A Bíblia fala, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Sabe por quê, querido? Não tem nada inferior a uma vida, e uma vida em plenitude, que foi aquilo que Deus separou para você. Vida e vida em plenitude. Posso ouvir um amém? Eu quero gerar em você o inconformismo santo. Quero gerar em você a mesma coisa que Martinho Lutero teve quando ele viu, puxa, peraí, temos a Bíblia, só a palavra, temos a Bíblia. Vamos pensar bem, eu não vou fazer o que todo mundo faz, eu não vou me adequar ao que todo mundo fala, eu não vou acreditar no que todo mundo está dizendo, eu só quero a palavra. E isso gerou nele uma revolta santa, um protesto santo, daí ele fez a reforma santa. E nessa reforma, ele lança as 95 teses dele, só a graça, só a palavra, só a fé, e ele vai falando os seus 5 solas, né? E hoje, se ele tivesse aqui, ele falava só lamento. Porque a igreja se esqueceu da palavra e se esqueceu do motivo pelo qual ela tem que ser revoltadinha. Porque a igreja não é normal, tem que ser revoltadinha. Mas revoltadinha pelo quê? Inconformada com o quê? Eu posso ficar inconformado quando eu vejo a Drica fazendo uma comida que não era a que eu queria. Eu posso ficar inconformado quando eu durmo menos do que eu queria. A esse nome de que a gente fica inconformado quando dorme menos e você acorda de mau humor. Eita! Eu posso ficar inconformado quando alguém combina uma coisa comigo e não cumpre. Eu posso ficar inconformado por um monte de coisas, mas Deus está nos chamando para ficar inconformados com a própria cultura que afasta a vida de nós, quando nós nos tornamos como qualquer um. Esse texto de João, capítulo 7, e depois ele complementa lá no verso 8, quando ele fala, e conhecereis a verdade vos libertará. O texto de João é muito didático. Leia a Bíblia, se você está lendo a Bíblia junto com a igreja, você deve estar pela altura de Coríntios, por ali. Leia a Bíblia, lê de novo João. Porque esse texto ele vai explicando verdades de Deus, que são caráter de Deus, e que vão ajudar você a viver uma vida melhor, a viver uma vida em abundância, porque o que Deus tem para você é plenitude de vida, total satisfação, é vida em abundância, e é isso que você tem que ficar inconformado quando você não tiver. Se tiver menos do que vida em abundância, menos do que felicidade total, menos do que plenitude de alegria, menos do que uma satisfação de se ver cantando no meio da rua, se você tiver menos do que isso, você fala, Senhor, eu quero mais. E eu quero mais de ti. Por quê? Porque a vida que o Senhor nos promete é uma vida em abundância. Os irmãos de Jesus aqui nesse texto querem começar a ditar as regras para Jesus, querem começar a dizer para Jesus como ele tinha que ser, o que ele tinha que fazer. Você quer aparecer? Vai lá, bota no Face, bota no YouTube, bota no Instagram, se mostra. Se o que você tem é tão bom e você quer que todo mundo veja, apareça. E Jesus fazia tudo em secreto, contrariando aquilo que todo mundo fazia. Eu não vi mensagem atual do que esse João capítulo 7, nunca vi. Porque tem fake news, tem aqui mídias sociais, gente querendo aparecer, gente querendo se destacar pelas quantidades de posts que fazem, e Jesus fazendo as coisas em secreto. O jeito de Deus não é o jeito do mundo. A maneira de Deus não é a maneira do mundo. Essa forma inconformada levou Martinho Lutero a fazer uma reforma, e eu quero, e nós estamos comemorando a reforma nestes dias,
Até aqui na igreja, a gente não marca muito essa data da forma, mas é algo que é latente, é pujante, é algo que faz parte do nosso calendário, da nossa vida, a Reforma Protestante. Quando um daqueles que era da igreja católica ou igreja universal leu a Bíblia, e ele falou, está errado, eu não quero o que está fora, eu quero o que está dentro. Está errado, eu não quero o que tem demais, eu quero a essência. Eu não quero o que todo mundo diz que eu tenho que ter, eu quero o que está na palavra. E ele então se revolta, uma revolta gostosa, uma revolta leve, uma revolta que gera vida, uma revolta que proporciona alegria. E ele fala, foi duro para ele, mas ele conquistou. E ele fala, todo mundo tem que ter direito a acesso a isso aqui. E ele começa a traduzir a palavra de Deus para se tornar acessível para todos. E quando todos têm direito à palavra, todos podem ter direito à escolha. Sabe, queridos, eu uma vez ouvi uma oração de alguém pedindo a Deus para que o Senhor retardasse a sua vinda. Porque a Bíblia diz que até o dia em que todos ainda não ouvirem falar de Jesus Cristo, até o dia em que todos ainda não ouvirem falar que existe um Deus, um Salvador, Jesus não voltaria. Essa é uma palavra que é uma promessa de Deus. Todos deverão ouvir, todos deverão ter acesso, todos deverão ter o direito de escolha, e quando todos tiverem direito de escolha, quando todos estiverem ouvido de Jesus, então Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Eu já ouvi uma oração dizendo, Senhor, retarda a tua vinda, porque a coisa está mal. Mas entenda, quanto mais demorar, piora. Por isso, qual é a visão latente, urgente da igreja? Pregar o evangelho, é proclamação do reino de Deus, é o querigma de Deus, é anunciar as boas novas. Durante muito tempo, a igreja entendeu missões como saindo daqui e indo para lá. Também é. Mas existe uma missão que é a sua missão. A missão que você tem dentro da sua casa. A missão que você tem do lado dos seus irmãos. A missão que você tem dentro do seu ambiente de trabalho. A missão que você tem, e é para mim uma das mais difíceis, no trânsito. A missão de proclamar o reino de Deus. O lugar onde você está é o lugar onde Deus está querendo usar você para proclamar o nome dEle, para declarar ao mundo que Jesus Cristo existe, que Ele é real e que Ele vem. E à medida que você, enquanto igreja de Cristo, faz isso, você vai ser perseguido, você vai ser incompreendido, vão chamar você de um monte de coisa, de maluco, de louco, de psicopata. Eu sempre me lembro da minha professora de filosofia que me colocou sentado, debatendo para defender a minha fé. O ambiente escolar hoje se tornou um ambiente extremamente nocivo para aqueles que declaram a sua fé. Declarar a fé se tornou um pecado, uma agressividade. Não pode declarar a fé. Tem aí um movimento tremendo de calar a nossa fé. E muitos estão se calando, porque não querem ser inconvenientes, não querem divergir, mas chega a hora de você ser divergente. Amém, querido? Deus te chamou para vergente, e você precisa ser divergente. Quanto mais tempo você demorar a proclamar o evangelho, pior as coisas vão ser. Quanto mais tempo você calar-se, pior as coisas vão ser. Está piorando, está piorando. Infelizmente, eu já cheguei aos 50. Fiquei arrasado porque eu quero fazer academia. Fui no médico para pegar um atestado médico. Aquele que o médico me dava, assim. No atestado aí, o médico... Não, o senhor tem 50. O senhor tem que fazer um teste de esforço. Eletrocardiograma. Eu falei, meu Deus do céu. Ah, Jesus, volta logo. A gente vai ficando velho, vai vendo menos chance, vai vendo mais dificuldade, vai vendo mais coisas. Abre pulso, fecha pulso, se é que isso existe, né? A gente vai sentindo dor aqui, dor ali, vai dificultando, fica com medo de sair na rua, aí começa a falar, está cada vez pior. A solução
que Jesus aponta para melhorar é você ser um autoproclamador da glória de Deus através da sua vida. Tem gente que está esperando a vida melhorar para proclamar o evangelho do reino da vida. Mas o grande mistério do evangelho é que ele quer que você proclame o nome dele e o reino dele, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, e ainda que os animais faltem no curral. Todavia, ele quer que você se alegre nele. E a hora que você começar a projetar a alegria do que significa ser um cristão, livre de quem quer que seja o presidente, eu sirvo a Deus, eu não vivo nesse mundo, eu estou aqui de passagem. Santo faz um ou outro, eu estou aqui de passagem. O meu Deus suprirá em Cristo cada uma das minhas necessidades. A minha esperança, está no Senhor. Eu levo os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Não. O meu socorro vem do Senhor. Fez os céus e a terra, vem do Senhor. Vem do Senhor. Então a igreja, a Bíblia chega a dizer que a natureza criada aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Porque quando o Filho de Deus se manifestar, quando o Filho de Deus tiver essa revolta santa, não querer ser igual, não querer agradar, mas ter personalidade de falar, eu sou contra aquilo que a Bíblia é contra, e eu sou a favor daquilo que a Bíblia é a favor, porque isso é a conversão. Ser igual não é ser convertido. Eu não preciso me converter se eu estou indo no fluxo, se eu estou indo no caminho. Mas quando o caminho não é aquele e eu não concordo, então eu digo, não, aquele caminho, me converto, mudo o rumo da minha vida e agora tomo uma nova direção, contrária à direção que todo mundo faz, que todo mundo fala, que outros crentes fazem, que outros irmãos dizem, porque outros irmãos falam, vai lá. E Jesus fala, para vocês qualquer hora é hora, né? Vocês são meus irmãos, mas para mim é diferente. A gente está junto, a gente mora na mesma casa, a gente está tendo comunhão, mas o Espírito que está em mim é diferente, meu irmão. Então eu não vou agora, eu tenho uma hora certa de fazer as coisas, eu sou regido por outro Espírito. Então dentro da igreja, dentro da nossa casa, dentro daquele ambiente que você está, existem pessoas que vão querer determinar para você o que você pode, o que você não pode, a hora que você tem que ir, a hora que você tem que ficar. E você então tem aqui uma guerra, é a guerra da fé, que chama você para fazer uma reforma na sua própria existência e acreditar que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é vida. E eu acredito, então eu faço o que ele diz, eu provo daquilo que ele prova e eu sigo aquilo que ele fala. Eu fiz uma análise outro dia de quantas pessoas não gostam de mim. Graças a Deus a Drica gosta de mim. Que Deus mantenha assim, querida, em nome de Jesus. Não é fácil gostar de mim. Eu sou uma pessoa esquisita. Deus abençoe você, pastor Lúcio, para você gostar de mim. Não é fácil gostar de mim, eu sou uma pessoa esquisita. Mas independente das minhas esquisitices ou não, numa análise fria, racional, eu descobri que a grande maioria das pessoas que não gostam de mim, não gostam porque eu resolvi seguir a Bíblia. A grande maioria das pessoas que me criticam porque eu resolvi seguir a Bíblia. Me criticam porque eu resolvi ser, segundo eu ouvi, eu me lembrei, radical. A grande maioria dos meus, abre aspas, inimigos, essa é uma palavra forte, então vamos dizer, as pessoas que não, como Esaú e Jacó, que não andam junto, que tomaram outro rumo, porque crente tem um eufemismo para falar de inimigo, né? Então vamos lá, você vai para lá e eu vou para cá. Somos irmãos, a gente se encontra no céu, é inimigo. Né? A grande maioria desse gente que não aguenta andar do lado é porque não aguenta seguir a palavra. E se não dá para seguir a palavra, não vai conviver. A grande maioria dos irmãos da igreja que tem medo de fazer o gabinete com o pastor. Você já ouviu falar disso? Que, vai fazer o gabinete com ele? Tenho medo. Já ouviu falar disso, querida? Hein? Já ouviu alguma vez, amor? É porque sabe que vai chegar lá e vai encontrar a Bíblia. Não é minha opinião. Eu agora adotei uma estratégia interessante, tá? Eu falo, por mim, na minha ideia, você fica à vontade. Mas a Bíblia diz assim, para você fazer assim, 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 assim. Porque é mais fácil ficar irritado, chateado, aborrecido com o homem
como ficaram com Jesus. Uns diziam que ele era bom, outros diziam que ele era mau, uns diziam que ele estava enganando o povo, outros diziam que ele era um bom homem. Aqui João capítulo 7, verso 12, você vê esse fake news. Não, ele está falando a verdade. É mais fácil jogar no campo da dicotomia do certo e do errado, do pode e do não pode, do vale e do não vale, é homem de Deus, não é errado, é certo, é isso, é aquilo, do que você ouvir a voz de Deus falando e você agora ficar confrontado contra o seu Deus e ser levado agora a uma posição radical. Eu fiquei muito irritado essa semana com a Bíblia de novo, queridos, porque essas irritações são coisas de seres humanos. Eu não sei você como lê a Bíblia e consegue ficar feliz, eu fico nervoso. Eu li Coríntios, capítulo 8, você quer abrir lá? E me diz se isso não é uma coisa que é 1 Coríntios, capítulo 8. Eu fiquei bem desconfortável com isso que eu li. É 2 Coríntios, não é 1 não. Verso 7 em diante, eu li esse texto mexeu muito comigo. Eu estou dividindo com você um espírito de alguém que não se conforma quando tem um desafio, alguém que não se conforma de aceitar tudo de maneira natural. Eu não estou chamando você para uma vida de falsa santidade. Pelo contrário, eu estou chamando você para uma realidade. Olha, a Bíblia diz para eu ser isso, eu não sou isso, eu luto para ser isso, eu me esforço para ser isso, eu prossigo para o alvo, não que eu tenha alcançado, eu prossigo. E o alvo, ele é um objetivo da minha vida. Eu posso até ser incompreendido por outros, mas eu estou lutando pelo alvo. Olha o que a Bíblia fala aqui. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra. Aí eu comecei a me encher, sou eu, Senhor, aleluia. No conhecimento, sou eu mesmo, que bom. Na dedicação completa, uau, puxa vida. E no amor, destaquem-se também no privilégio de contribuir. Não estou lhe dando uma ordem, como o Lúcio aqui deu do almoço, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Esse é meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram primeiros não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Eu estou falando da minha experiência, tá, irmãos? Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la. Porque a gente tem muita vontade de fazer projetos, mas essa forte disposição de realizar projetos deve ser também uma forte disposição para concluir os projetos, de acordo com os bens que eu possuo. Por quê? Se há prontidão, a contribuição, se há boa vontade, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com aquilo que não tem. Porque aí, verso 13, eu fecho nele. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados, enquanto vocês sejam sobrecarregados, mas que haja. E aí eu entrei em crise, eu falei, Senhor, como que eu, sendo pastor, posso transformar as pessoas da minha igreja em pessoas iguais? Como? Que força, que poder, que movimento é esse que precisa ser feito para transformar um projeto, não em algo, apenas um projeto que é tão intensamente lançado, mas também concluir. E eu fiquei frustrado quando eu vi o reverso, e a gente não conseguiu alcançar o alvo. Alvo inventado? Não, alvo de fé, colocado no nosso coração por Deus. Para gastar deliberadamente? Não, para usar na obra do Senhor. Aí eu falo, não, mas eu justifico, mas nós estamos em crise, o Brasil está em crise, tanta gente desempregada, tanta gente sofrendo, e aí Deus sopra no meu ouvido, mas fui eu que dei o alvo, é compatível, é possível. E eu falo, Deus, e aí eu fico justificando, o povo não contribui, o povo não faz. Eu estou abrindo meu coração aqui, amém, queridos? Estamos todos em família, amém? O povo, o outro. E aí Deus fala para mim, não, meu filho, não é com os outros não, é contigo. Porque você tem que pegar os seus bens e dividir para que todos tenham igualdade. Eu falo, opa, peraí. Que papo é esse, Senhor? A Drica sabe que eu não sou miserável. Tem irmãos que sabem que eu tenho liberalidade. Mas que Deus é esse que exige de mim tudo? Eu preciso ficar inconformado quando eu leio uma coisa dessas.
Eu não devo me submeter ao que o mundo diz para eu juntar, acumular. Eu tenho que ficar inconformado. Se eu vou conseguir ou não, pelo menos eu vou lutar. O que eu não posso é me colocar numa posição de que está todo mundo errado e de que na igreja estão as pessoas certas, porque dão dízimo, porque dão oferta, porque contribuem. Eu só estou usando um exemplo de uma contribuição, mas eu estou falando aqui, na verdade, a minha mensagem é fundamentada na Reforma Protestante, no aniversário da Reforma e no inconformismo que Martinho Lutero teve, e querendo trazer para você essa coisa de você ficar revoltado, não porque o seu candidato não ganhou, ou porque estão falando mal do seu candidato eleito, ou porque estão falando mal do seu candidato derrotado, mas ficar inconformado quando você lê a palavra e você não chega lá. Essa dificuldade de eu não conhecer a palavra, a Bíblia diz, errais, porque não conheceis as Escrituras, e o quanto eu conheço. Então eu preciso ficar inconformado do que o quanto eu conheço. Eu já li a Bíblia de capa a capa não sei quantas vezes, eu nunca tinha lido que Deus tem um animal de estimação. E para mim ficou claro que tinha. Deus criou o Leviatã, colocou no mar para brincar. O que é uma pessoa que tem um bichinho para brincar com ele em casa? O que é isso? E aí eu falo, meu Deus, eu estou inconformado porque eu leio, a Bíblia não se esgota. Eu fico inconformado porque eu vejo televisão e leio menos a Bíblia. Eu fico inconformado porque eu venho menos tempo à igreja do que eu deveria vir. Eu fico inconformado. Outro dia eu estava num restaurante, eu já contei, eu fico tranquilo porque velho repete, né? Então vou repetir. Sei lá o que deu na minha cabeça, que eu tive vergonha de fechar o olho para orar. Eu fiquei com tanta raiva de mim, queridos. Foi uma coisa assim, né? Ninguém percebeu, ninguém viu, ninguém sabe. Porque as coisas acontecem tudo aqui, né? Nosso campo de batalha é a mente, já diria Jossimaia. E aí, em segundos, eu falei, o quê? E vergonha. Queridos, eu levantei as duas mãos, eu fechei os olhos e comecei a orar alto, sozinho no restaurante. Parecia um maluco. Me senti tão bem. Outro dia eu estava descendo o elevador lá de casa e de repente eu fiquei inconformado de carregar minha Bíblia com vergonha. Eu sou um cara envergonhado, eu sou tímido, acreditem, eu sou tímido. Aí eu falei, quer saber, agora eu ando com a minha Bíblia assim, no meio do elevador. Outro dia o vizinho veio falar comigo, ele falou sobre reunião de condomínio, eu falei, eu sou pastor. Depois eu falei, o que tem uma coisa a ver com a outra, Jesus? Sabe, queridos, a gente precisa estar inconformado com a nossa vida, não que a gente vá alcançar a perfeição, mas a gente precisa falar uma mensagem. E muita gente desistiu de dizer a mensagem do Evangelho, porque olha para dentro de si, fica com vergonha, coloca um padrão de critério tão elevado, e aí eu volto para Romanos, ou volto para Coríntios, ou volto para qualquer uma das cartas que Paulo escreveu para os crentes. E tem uma que nem Paulo escreveu, Paulo foi interpretado, Paulo ditou, e quem redigiu, eu até esqueci o nome do camarada, quem redigiu, Tércio, Romanos mesmo, Romanos 16, 22, a gente sabe que o autor foi Paulo, mas quem escreveu foi Tércio. Aí eu fico pensando, foi escrito para a igreja, por gente da igreja, para o povo da igreja, e o que está escrito ali é tão assustador que às vezes eu leio e penso que é para o povo do mundo. Porque quando vocês comem, cada um pensa em si mesmo. Quando vocês usam os dons, vocês querem, na verdade, se mostrar, querem falar que sabem falar em língua, não serve para nada, mas fala e interpreta, que isso é bom. Quando você tem profecia, fala devagar, vai lá, não queira aparecer, querido, fica calmo, dá a profecia, deixa Deus te usar, seja liberado pelo Senhor, não precisa fazer estardalhaço. Quando entrar na igreja, cante com alegria. Então, essa inconformidade precisa haver dentro de nós para gerar uma reforma na nossa relação com aquilo que é espiritual. Então, vira para quem está do seu lado, cutuca ele e fala assim, você tem que ser irritadinho. Mas não é com o seu irmão, não é com o seu marido, não é com a sua esposa, não é com a sua irmã, não é com o seu pastor. É com aquilo que está escrito na palavra e que você ainda não alcançou, mas que é um alvo de Deus, um objetivo de Deus, um caminho de Deus, um projeto de Deus, uma proposta de Deus para a sua vida. Nós ficamos querendo reformar tanta coisa.
Nós queremos dar lição de moral a tanta gente que não faz a coisa certa. Nós queremos botar todo mundo nos eixos, queremos falar tantas coisas. Não, tem que aprender. Não, eu vou ensinar. Não, eu vou mostrar como é que é. Esse próprio texto aqui em João, capítulo 8, na sequência, quando Jesus fala, em João 7,38, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E Jesus falou isso no meio da festa dos tabernáculos, das cabanas, que celebrava que o povo passou 40 anos no deserto, e eles ali tinham uma manifestação com água, derramava água. Porque a água no deserto, sim ou não? Existe ou não existe? Não. Então a festa das cabanas tinha uma celebração com a água, era mostrando que Deus deu água para o seu povo no deserto. Vira Jesus e fala, aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Chocou, escandalizou, irritou. E aí em João capítulo 8 se levantam os fariseus, que eram os crentes mais tradicionais da época, e se levantam os fariseus e falam, você sabe com quem está falando? Aí Jesus fala, olha, eu sou filho de Deus. Se vocês crescem no que eu creio, vocês iam ficar do meu lado. Mas vocês estão contra mim, é porque vocês precisam se libertar. Vocês não são filhos do mesmo pai que eu. Vocês precisam conhecer a verdade vos libertará. E eles falaram, você sabe com quem você está falando? Jesus inconformado com o ambiente que acontecia dentro da igreja. Mas Jesus estava sempre dentro dela. Desde os 13 anos, Jesus estava dentro da igreja, pregando, ensinando, falando as verdades de Deus. Jesus ia à igreja. Jesus não saía de dentro da igreja. Jesus também ia para os montes. Jesus também ia para os vales e pregava. Mas ele também ia para o templo e ensinava e falava. Tem uma passagem que fala, João capítulo 9, se eu não me engano, que Jesus curou o cego, e aí Jesus estava onde? Ensinando no templo. Chegaram para ele, vem cá, quem curou? Como é que não curou? Jesus estava dentro do templo, e aí o pessoal começou a falar, será que agora já aceitam que ele de fato é o cara certo? Porque a dúvida, a incredulidade, os fake news, a desconfiança, sempre vai haver no coração do homem. E o que você precisa ter é uma revolta contra a sua incredulidade. É uma inconformidade contra a sua incredulidade. Porque em ser incrédulo é muito fácil. Ser incrédulo é natural para cada um de nós. Porque o pecado subentende a incredulidade. Então, ser incrédulo, não acreditar no que as pessoas falam, no que as pessoas dizem, na igreja, nos processos, nos governos, nos políticos, ser incrédulo é a coisa mais fácil que tem. Agora, ser crente, acreditar, não é para todos. Acreditar que a sua confiança está no Senhor, que você faz do Senhor o seu refúgio, a sua fortaleza, Ele é o teu socorro presente no dia da angústia. É Ele quem vai mandar os anjos que vão se acampar ao teu redor para te livrar de todo mal. Ele é quem vai te proteger. Confiar, acreditar. Não é para todos. Então eu quero gerar no seu coração a mesma revolta, a mesma reforma que Martinho Lutero teve quando ele estava numa boa. Ele tinha o seu emprego dentro da igreja, ele vivia numa classe privilegiada, ele estava num lugar bom, ele estava tranquilo, mas ele leu a palavra. E quando ele leu a palavra, ele foi desafiado a viver aquilo que estava na palavra. E desafiado para viver aquilo que estava na palavra, ele começou a movimentar a sua vida. Tudo o que, enquanto pastor, eu exijo de você, isso é uma ordem, é que você se esforce. Se você vai alcançar ou não, seja inconformado, lute. Lute pela sua vida, lute pela sua casa, lute pela palavra, lute para ser o mais que você puder ser, servo do Senhor. Não chute o balde, não desanime, não se torne uma pessoa que, quando vai cantar, canta de qualquer maneira. Quando vai orar, ora de qualquer maneira. Quando vem para a igreja, vem de qualquer maneira. Nós podemos mudar o mundo. Se não podemos mudar o mundo dos outros, podemos mudar o nosso próprio mundo e transformá-lo num ambiente de vida em abundância, onde há uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa falta de tomar a forma do mundo, Paulo fala disso.
Não se conforma, não para. Fica revoltadinho, fica irritado, fica nervoso. Não toma a forma do mundo, mas se transforme pela renovação da vossa mente, para que você possa compreender, chegar lá e descobrir o tamanho, a comprimento, a largura, a profundidade da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Então não toma a forma desse mundo. Então a igreja, ela não deverá ser, de alguma forma, elogiada pelo mundo. Ela vai ser criticada, mas ela será reconhecida como a igreja de Cristo. Eu, enquanto fazia a faculdade de História, ali na Veiga de Almeida, eu era o pastor. Primeiro dia de aula, o professor de antropologia, excelente professor, falou: meu nome é tal, eu sou pai de santo, eu tenho um terreiro de macumba, eu baixo santo tal, santo tal, santo tal, santo tal. Primeiro dia de aula, se apresentando para a turma. Agora se apresente vocês. Aí começou a se apresentar, eu falei: meu nome é Ângelo Marconi, eu sou pastor evangélico, eu sou o seu aluno para aprender a sua matéria, mas sou cheio dos anjos da luz, os anjos do Senhor acampam ao meu redor. Primeiro dia de aula, lá assim, na cara. Ficou bacana? Ficou legal? Eu fiz isso, tá, queridos, mesmo. Depois o professor veio me procurar. Você ficou com raiva de mim porque eu sou da Umbanda? Eu falei: não, de jeito nenhum. E você ficou com raiva de mim porque eu sou servo de Deus? Entenderam, queridos? E durante todos aqueles tempos que eu fiquei lá, 3 anos ou 4 anos na faculdade, eu era o cara de lado. Mas quando alguém estava em crise, quando alguém precisava de socorro, quando alguém precisava de ajuda, quando alguém precisava de solução, eles vinham procurar quem? Para orar, às vezes escondido. E quando eu fiz uma viagem de história com eles estavam lá sentados numa mesa, todo mundo bebendo, e quando eu cheguei com o meu prato, ficaram todo mundo escandalizado. Ih, o pastor vai beber hoje. O pastor sentou aqui, eu falei: vocês permitem eu sentar aqui? Eles falaram: permito, eu sentei. Eu falei: já que eu sentei, eu gosto de orar. Larga o copo, larga o talher, para de comer, dá a mão. Aí todo mundo deu a mão, agora fecha o olho. E eu comecei a orar, gritando. O som tocando era pagode, sei lá que música aquela, eu sentado ali, orando. E quando eu acabei, eu falei: muito obrigado, vocês respeitaram a Deus nesse momento. Pô, pastor, se é gente boa, tu é diferentão. A igreja não precisa ficar elogiada pelo mundo. Ela pode ser criticada, ela pode ser colocada de lado, mas ela tem que ser respeitada onde ela chegar. Não perca o seu respeito. Não tem ninguém mais informal do que eu. Não tem ninguém mais simples do que eu. O meu sonho é ser só mais um, qualquer um, igual a qualquer um. Mas não confunda isso com falta de posicionamento. Querer agradar o mundo, ou de alguma forma tomar esses valores para ficar bem com todo mundo. Não, eu quero ficar bem com o meu Deus. Por isso eu postei no texto de Mateus, no Facebook essa semana: não se pode servir a 2 senhores. E é disso que eu estou trazendo essa palavra ao teu coração. Não se pode servir a 2 senhores. Ou você vai agradar um, ou vai satisfazer o outro. Não tem como fazer, não tem como. Então você precisa escolher. Antigamente a gente cantava um corinho, né, Marise, lembra? A porta é uma só, porém 2 lados há. Eu já estou dentro, você aonde está? Você precisa identificar de que lado você está. Você precisa identificar quem você é. Não dá mais para você ficar escondido, oculto, querendo ser legal com todo mundo, querendo ser bacana com todo mundo, querendo dizer para todo mundo: ah, é exagero, né? Porque na hora que chegar o dia do aperto, na hora que você chegar diante de Deus, a Bíblia fala que Ele é o caminho. Se você não está no caminho, você não vai desfrutar dos privilégios daquele que caminha no caminho. Não tem como. Então entendam que o clamor do nosso coração não é a perfeição ou a santidade absoluta para que os outros nos vejam santos. Não, nós somos humanos. Jesus era humano. O texto de João 7, olha como eu li, irmãos. Os irmãos de Jesus implicaram com ele, não foi? Vai lá. Você quer aparecer? Verso 4. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Vai lá, mostre-se para o mundo. Jesus falou: vocês têm uma hora, eu tenho outra, né? Agora no verso 10 fala assim: ó, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu. Eu li o texto dizendo: Jesus, irmão, foi implicar com seus irmãos. Eu vou para onde eu quero,
Na hora que eu quero, o meu irmão não manda em mim, e quem manda em mim sou eu. Eles falaram para eu ir, eu não fui, mas agora eu vou para mostrar para eles que quem manda em mim sou eu. Isso não é coisa de irmão? Coisa de irmão. Então eu vejo Jesus humano. Eu vejo um Jesus na cruz, dizendo, Pai, não está dando, isso está horrível. Tira isso de mim, afasta de mim esse cálice. Contudo que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Eu não quero isso não, está horrível. Porque às vezes a gente fala que a vida com Deus é uma vida romântica, é uma vida que vai dar tudo certo, só na música. O verdadeiro evangelho é o evangelho de alguém que é humano, que sofre, mas que se sente inconformado. Outro dia eu estava pensando sobre a graça de Deus. E às vezes a gente estabelece um padrão inexistente. Por exemplo, eu estava pensando na prosperidade do povo da Inglaterra. Como que hoje os ingleses, europeus, estão vivendo um tempo de prosperidade? Como? A custas de quê? A custas de quem? Quanto sangue foi derramado na Nova América ou nos Estados Unidos para que eles fossem a potência que eles são hoje? Então, como Davi, o homem precisa dizer, eu fui gerado em pecado, porque eu estou aqui e estou desfrutando do que eu desfruto por causa do pecado. Aí você fala, não, eu estou no Brasil, não tem nada disso. Estude a guerra da Tríplice Coroa. Brasil se junta com a Argentina e se junta com o Uruguai para esmagar um lugar chamado Paraguai. E hoje você vai em Porto Stroessner, você fala, que lugar horroroso. Eca, tenho até medo de ir lá. Vou no Paraguai, não. Hoje a gente fala deles com desprezo. Isso aqui é Paraguai. Agora mudou, né? O Paraguai está menos desprezado do que a China, meu Deus. E aí a gente vai construindo a nossa história de valor, de sucesso, de conquista, a que custo? Então nós somos uma nação corrupta, gerada em corrupção, gerada em pecado. Somos todos corrompidos, não há um justo sequer. Então o padrão não é um padrão de perfeição, mas é um padrão daquilo que a Bíblia nos estabelece. Não que eu tenha alcançado, mas eu vou lutar, eu vou ficar inconformado. Martinho Lutero era perfeito? Não. Estudando um pouquinho de história, o que é muito irritante, você vai ver que ele tinha interesse, se aliou aos príncipes alemães, que tinham interesse no capitalismo, na defesa do próprio capital. Depois isso virou um movimento social, virou um movimento filosófico. Eles se aproveitaram da religião, começaram com o iluminismo, tudo às custas de Martinho Lutero, mas ele fez alguma coisa. Perfeito ele não era. Idolatrá-lo é burrice, mas ignorar o valor que ele tem é burrice. Eu recebi um e-mail hoje, um postzinho essa semana, do Cabo Daciolo. O que você acha, pastor? Eu acho muitas coisas do Cabo Daciolo. Ele pode ser o que ele for, mas ele tem o seu valor. O que você acha da Igreja Universal? Ela pode ser o que ela for, mas ela tem o seu valor. O que eu acho da mulher adúltera, pega em flagrante adultério? Ela pode ser o que ela for, mas ela tem o seu valor. O que eu acho de mim mesmo? Eu posso ser o que eu for, mas eu tenho valor. Amém? E é exatamente isso que eu quero encerrar, lendo contigo João, capítulo 7. João, capítulo 7, versículo 39, 38 e 39, para ficar dentro do contexto. Quem crer em mim, verso 38, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. Da onde vêm esses rios? Verso 39 explica. Ele, Jesus, estava se referindo ao rio que vai fluir. É ao Espírito, que mais tarde, ou seja, no tempo que nós estamos hoje, mais tarde receberiam aqueles que nele crescem. Você crê em Jesus Cristo? Você tem o Espírito Santo dentro de você? Tem o Espírito Santo dentro de você? Então você vai para o céu. Você tem o Espírito Santo dentro de você, sim ou não? Você vai para o céu. Ah, eu não presto, pastor. Ah, mas eu faço um monte de coisa errada. Ah, mas eu tenho um monte de falhas. Quero que valorize o que você tem. E o que você não tem, fica inconformado, luta para alcançar. Semeia mais, vai colher mais. Se esforça mais, vai receber mais. Ah, mas não para no tempo. Quero que valorize o que você tem. Lute por aquilo que você tem. Se você tem o Espírito, você vai para o céu.
Naquela época, o Espírito não tinha sido entregue, porque Jesus não foi glorificado. Hoje, Jesus está glorificado, está assentado à direita do Pai, intercede por nós e liberou o Espírito Santo dele para viver dentro do nosso coração. Quanto mais você zela pelo Espírito, quanto mais você preza pelo Espírito, quanto mais você se submete ao Espírito, mais ele se revela e os rios vão fluindo dentro do seu interior. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Essa é a palavra de Deus. Eu quero que você seja inconformado e que busque uma reforma profunda, mas uma reforma no seu coração, uma reforma no seu espírito, uma reforma que faça você valorizar aquilo que você tem.